Bom, pessoal, então a gente parte para o nosso próximo bloco comigo na tela. Vamos lá. Verbos defectivos. Bom, defectivo vem de defeito. Então, Terror, vem cá, na conjugação tem um defeito? Sim. É que em determinadas pessoas do discurso, em alguns tempos verbais, aquele verbo não tem flexão, tá? Ele não vai se flexionar. Ok, acompanhando comigo, olha só. Então, não são conjugados em determinadas pessoas, tempos ou modos, tá? Então, isso pode acontecer, pessoal, por conta do próprio valor semântico. Eu coloquei aqui, por exemplo, a palavra latir. Cara, uma pessoa late? Não, uma pessoa não late, o cachorro late. Então, quando são vozes de animais, naturalmente ela vai ser defectiva. O verbo vai ser defectivo. Por quê? Porque, semanticamente, uma pessoa não vai latir. Ok? Concorda comigo? Então, nesse caso, eu não falo que eu lato. Beleza? Ah, Terror, mas aí, olha só, é um conto fantástico. É o cachorro que está contando a história. Ah, eu lato sempre assim, assim, assado. Ah, e nesse caso, se admite. Mas o verbo, ele é um verbo defectivo. Ok? A mesma coisa falir. Por questões semânticas mesmo. Falir, quem é que fale? Quem é que fale é uma pessoa jurídica, empresa, não uma pessoa, né? Nesse caso, a gente vai ter lá, eu falo, vai soar mal em relação ao verbo falar. Nesse caso aí vai causar um estranhamento, não vai? Beleza, também defectivo, não está na primeira pessoa, não tem essa conjugação em primeira pessoa, ok? E nós temos também o verbo adequar. Aqui, ó, eu chamo atenção principalmente para quem vai fazer redação, tá? Discursiva e tal. Então, a pessoa usar o verbo adequar no presente, não tem essa flexão, tá? Essa flexão fica apenas na primeira pessoa do presente, no caso, né? A primeira pessoa do plural, no presente, e a segunda pessoa do plural, no presente, tá? Então, adequamos, adequais. Aí cabe, tá? O restante, primeira, segunda e terceira, e a terceira do plural, não tem. Eu adequo, tu adequas, ele adequa, não existe, tá? Aí o que a gramática recomenda? Que você troque pelo verbo adaptar. Ok? Eu adapto, tu adaptas, ele adapta. Aí sim, aí cabe. Beleza? Então cuidado com isso, porque automaticamente, se a gente não tem a primeira pessoa do presente do indicativo, então o presente subjuntivo não vai ter. Talvez nós nos adequemos a alguma coisa. Eu adeque, não cabe. Eu adapte, não pode usar o adeque, adequemos. E muita gente boa vacila, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Então, são verbos defectivos. Mais à frente, na parte da irregularidade, a gente volta flexionando vários deles, mostrando os grupos e tal. Abundantes. Bom, moçada, abundantes, diferente, né? Diferente dos verbos defectivos, né? Uma ideia de contraste. A gente tem os verbos abundantes, que são aqueles verbos que a flexão pode ser de duas formas, às vezes de três formas, tá? Então, eu tenho alguns verbos que normalmente o abundante ele aparece bastante no particípio, sendo um particípio regular, né? Ou, de repente, um particípio irregular, tá? A gente tem aqui os exemplos. Mas eu posso falar com você o seguinte, o verbo aguar, ele é um verbo que tem uma conjugação abundante. Por quê? Eu posso falar que eu aguo as plantas, tu aguas a planta, ele agua a planta. Mas eu também posso falar o quê? A gramática permite, eu aguo, tu aguas, ele agua. Fica só mal, né? Só estranho. Mas é permitido na gramática. Tá legal? Beleza. Mas a gente vai verificar aqui o que mais cai mesmo são esses verbos abundantes, como no particípio. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, imprimido e impresso. Soltado ou solto. Aceitado ou aceito. O que acontece? O verbo imprimir, ó, imprimir. Imprimir tem aqui o infinitivo, ó, R. Se eu corto o infinitivo, né, R, e coloco o DO, que é particípio, ele vai se chamar de particípio regular. Beleza? Particípio regular, está aqui. Ó. Mas, esse particípio regular ele vai aparecer em quais condições, né? O particípio regular, basicamente, ele vai aparecer com os verbos, como locução verbal, numa voz ativa. Olha, nós temos imprimido um bom ritmo de corrida. Nós temos imprimido um bom ritmo de estudo. Aí é imprimido mesmo. Mas, se eu, de repente, coloco o verbo ser ou o verbo estar nessa locução verbal, no lugar do verbo ter, eu passo a ter uma voz passiva. Cara,
aquela folha foi impressa por aquela máquina. Quer dizer, aquela máquina que imprimiu. Essa folha foi impressa. Eu não vou colocar que ela foi imprimida, ela foi impressa. Tá ok? Temos aqui outro grupo que é soltar, que virou soltado. Beleza? Soltado. Ora, soltado, tranquilo, né? Então eu tenho soltado vários balões, errado, não pode não. Tenho soltado muitas pipas, bom, melhor, tenho soltado muitas pipas, ok, beleza. A justiça tem soltado vários delinquentes, ok, beleza. Mas eu posso dizer que aquele delinquente foi solto pela justiça. Então você vai notar, com o verbo ter, a ideia tem o particípio regular. Com o verbo ser, estar, a noção é que a gente tem um particípio irregular. Tá ok? Beleza? Olha o próximo. Aceitado, aceito. Aceitar é infinitivo. Corto o R e coloco o DO com o verbo ter. Eu tenho aceitado isso muito tempo na minha vida, agora eu não aceito mais. Eu tenho aceitado isso. Beleza. Agora, se eu coloco o verbo ser, né? Ele foi aceito pela banca examinadora. Opa, tranquilo, ele foi aceito, não aceitado. Concorda comigo? Então a gente tem aí os verbos abundantes, tá? Acompanhando comigo? Vamos que vamos, olha lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o verbo vicário. O que é o verbo vicário? Terror, mas que verbo, que nome mais estranho, né? Pois é, moçada, o que acontece? Esse verbo vicário, algumas vezes, poucas as questões que a gente vê com isso, mas algumas bancas adoram cobrar esse chamado verbo vicário. Então é bom a gente interpretar, saber que, poxa, eu já ouvi falar sobre esse tal de vicário aí. O que é esse tal de vicário? Olha só. Basicamente são os verbos ser e fazer. E ele tem uma ideia na noção, né, de coesão muito interessante, tá legal? Olha só. O verbo vicário, esse nome vem do latim vicarius, significa fazer às vezes de, que é aquele que substitui outro, né? Então é um elemento de coesão. É elemento de coesão, pois substitui um verbo anterior para evitar a repetição desnecessária do verbo. Tá legal? Cara, a gente usa tanto esse verbo vicário, né? Olha só o exemplo. Juvenal não estuda mais como estudava antigamente. Aqui eu não tenho o verbo vicário. Eu apenas eu repeti a estrutura do verbo anterior. Tá vendo só? Juvenal não estuda mais como estudava antigamente. Para evitar essa repetição aqui, o que eu faço? Juvenal não estuda mais como fazia antigamente. Então eu troco o verbo para o verbo fazer aqui. Ó. Então você vai notar, ele é chamado de verbo vicário, está sendo empregado como verbo vicário, por quê? Ele faz às vezes de estudar. Ele substitui o verbo estudava. Está vendo só? Beleza. Olha o próximo. Íamos convidá-lo a assistir ao filme conosco. Contudo, não o convidamos. Então, veja só, nós repetimos aqui ó, o verbo. Viu só? Nós repetimos. Então, nesse caso, o que a gente pode fazer? Íamos convidá-lo a assistir ao filme conosco, contudo, não o fizemos. Opa! Então, para evitar a repetição, a gente colocou no lugar de convidamos, qual verbo? Fizemos. Nós não o fizemos. Tá vendo só? É chamado, então, de verbo vicário, tá ok? É uma noção que a gente tem aí como elemento de coesão. A cerimônia se realizou, mas não se realizou como todos esperavam. A cerimônia se realizou, mas não foi como todos esperavam. Então, o verbo aqui, nesse caso, é o verbo ser, no lugar do verbo realizou. Tá legal? Beleza, vamos à frente. A questão 1 é da Prefeitura de Teresina, né? Auditor fiscal. Eu peguei a questão da banca FCC, que ela adora trabalhar isso, né? Então, olha só. Fazer parte constitui um específico uso de fazer. Verbo que, em outros contextos, pode assumir distintas funções e acepções. Empregado como verbo vicário, faz às vezes de outro, como se exemplifica em... O que a banca muito tranquilamente fez? Olha, na questão, né, no edital desse concurso aqui, a banca não tinha colocado lá verbo vicário, né? Não tinha especificado verbo vicário, beleza. Então, como ela sabe que isso pode gerar, de repente, uma contestação a respeito desse tema, a banca fez o quê? Já colocou no pedido da questão todo o conceito do verbo vicário, todo o conceito. E aí você trabalharia por eliminação das alternativas aqui.
Verbo vicário, fazer às vezes de, aquele que substitui. Opa, já deu, já fez a deixa para a gente. Não é? Acompanhando comigo, olha só. Então ele quer que você veja, né, o verbo vicário, né, fazendo às vezes do outro. Como se exemplifica onde? Vamos lá. Tentarei hoje mesmo fazê-lo ver a questão sob o ponto de vista menos rígido. Só uma vez o verbo fazer aqui, né? A gente não percebeu ele substituindo ninguém. Foi ele quem fez uma bela mesa de madeira maciça. Não está fazendo às vezes de ninguém. O mediador poderia ter evitado a discussão, mas não evitou, mas não o fez. O fez aqui, ó, está no lugar de não evitou. Então a alternativa C é a correta. Beleza? Tranquilão. Fizeram frente à situação adversa com coragem e elegância, o que nos comoveu. O discurso foi bastante positivo, pois o orador fez de modo acalorado e consistente. E aí você vai notar que ele não fez às vezes do outro verbo. Beleza? Então, nesse caso, a gente sabe que... Terruma, peraí. O discurso foi bastante positivo, pois o orador o fez de modo acalorado e consistente. Errou aqui, ó. O fez. O fez está fazendo às vezes de outra palavra, que é a palavra discurso. Discurso não é verbo. Discurso é um substantivo. Então não é verbo vicário nesse caso. Beleza? Ele não substitui a ação, né? A repetição de um suposto verbo. E nesse caso, ele está substituindo o quê? Ele está fazendo referência a quem? Ao substantivo. Então, meu amigo, não é verbo vicário, não. Tá legal? Muita gente ficou na dúvida com essa letra E aqui, mas não foi o caso mesmo. A banca não anulou a questão. Então, a alternativa C é a correta, beleza? Ok. Diversão, diversão, diversão. Vamos pegar aqui a questão de 2017, tá legal? Universidade Federal Fluminense, banca COSEAC. Nunca ouvi falar também, tá? Vamos lá. Em sento e sinto e vejo, temos respectivamente verbos de. Me ajuda aí. Quais são as conjugações verbais aí, moçada? Então, aqui eu sento. Bom, eu sento vem do verbo sentar. Primeira conjugação. Eu sinto vem do verbo sentir. Terceira conjugação. Eu vejo vem do verbo ver. Segunda conjugação. Então, você já sabe, né? Você já tem certeza que a alternativa correta é a B. Então, primeira conjugação sentar, terceira conjugação sentir, segunda conjugação ver. Beleza? Todo mundo entendeu aí numa boa, né? Ok, vamos pegar a próxima? Porque a diversão é garantida, né? Vamos lá. Banca, exército. Então, a questão aí para a Escola de Sargento das Armas. São exemplos de verbos da segunda conjugação. Vamos lá. Segunda conjugação, moçada, tem que ter, então, ó, a vogal temática E. Beleza? Tranquilo. Vamos analisar, então, essa segunda conjugação. Ó. Primeira conjugação, primeira. Segunda conjugação, porque são os verbos derivados de por, né? Ó. Então, nós temos aí o por, que a gente falou que é o poer, ok? Beleza, então nós temos aqui a segunda conjugação. Então, ó, derivados de por, compor, depor, dever, tem o E aqui, ó, e temer. Então você já sabe que a alternativa B de bola é a correta. Sorrir, partir, dormir, terceira, né? Aqui nós temos uma mescla entre primeira, segunda, terceira. Terceira conjugação aqui também. Beleza? Tranquilão? Vamos que vamos. Pegando na frente. Questão 4. Vamos lá. Na questão 4 é o seguinte. Nesse trecho, o verbo que está no gerúndio, gerúndio termina com NDO. Concorda comigo? É questão simples, tranquilinha, né? Questão de 2017 aí, ó. Olha lá. Anda em crise, mas não é muito grave. Anda em crise com o tempo. Que estranho presente é este que vivemos hoje. Correndo sempre por nada. Como se o tempo tivesse ficado mais rápido que a vida. Da maneira que seria se o tempo assim se ansado. Correndo. Alternativa C. Beleza? Questão bem tranquila, nível superior, ó, enfermeiro. Tá? Ok, vamos à frente. Então a gente continua aqui falando agora sobre o emprego de tempo verbal. Nós falamos sobre as peculiaridades, né? Falamos sobre as peculiaridades do verbo, e agora a gente vai trabalhar em cima dos tempos. Vamos reconhecer o modo e o tempo verbal. Vamos lá. Modo indicativo é aquele que a gente falou que é a certeza, né? Que é aquele que transmite certeza, né? Ok. E o presente do indicativo, ele vai transmitir o quê? Vamos lá. A gente, então, vai perceber o seguinte.
Toda prova, toda banca que monta uma prova de verbo, ela quer primeiro que você saiba identificar o tempo verbal, tá ok? Além de identificar, você então vai associar, são vários os verbos, e você vai perceber, poxa, qual é a semelhança? Qual é o tempo verbal aqui? É presente? Então nós temos também outro tempo presente aqui e assim por diante. Então a banca coloca lá, marca alternativa em que haja verbo no presente indicativo, né? Em que todas as palavras da alternativa sejam verbo no presente, por exemplo. Outra forma é o quê? É o emprego desse tempo verbal. Então, algumas provas cobram esse emprego. Então, quando é que eu vou usar o presente indicativo? Para que eu vou usar? Por que eu vou usar? Qual é o emprego dele? Ok, mas para isso a gente tem que identificar esse tempo verbal e é por isso que a gente vai analisar aqui o presente indicativo. Olha só, no presente a gente tem o seguinte, ó. Eu sempre procuro, toda vez vou procurar colocar assim, ó. Primeiro o radical, depois eu coloco a vogal temática e na sequência a desinência, né? Nesse caso aqui, desinência número pessoal. Então, o presente indicativo, ele vai ter basicamente isso. Radical, vogal temática e desinência número pessoal. Toda vez que eu flexionar o verbo aqui, eu vou te mostrar assim. Tá legal? Beleza. Então, você vai notar o seguinte, ó. Eu deixei em negrito a vogal temática, tá? Só para você entender melhor e tal, deixei em negrito a vogal temática, tá? Beleza. Eu grifei a desinência número pessoal, para você perceber que ela vai se repetindo, né, ao longo das flexões aí, tá? Ok, então vamos lá. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Então você vai notar o seguinte, normalmente quando a gente emprega o verbo no presente, aqui a gente quer transmitir uma regularidade, uma ação continuada no presente, é um hábito que eu tenho. Normalmente é isso, mas não é só, ok? Então, sempre eu vou procurar indicar para você aqui uma palavrinha para fazer você identificar esse tempo verbal. A gente vai verificar isso aqui, ó. Olha só, então normalmente você pode empregar, né, essa palavra aí para você lembrar, opa, isso aqui é presente. Então, normalmente, geralmente, porque é natural transmitir rotina. Normalmente eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Tá legal? Normalmente eu permito, tu permites, ele permite, nós permitimos, vós permitis, eles permitem. E você vai notar que várias vezes, né, a vogal temática ela pode mudar. Chamamos esse processo de mudança, tá? Por exemplo, da vogal, por um processo de eufonia, né, porque soa melhor colocando determinada vogal em relação à outra, a gente vai chamar isso de alomorfia. Tá legal? Vamos lá? Vamos escrever isso daqui para ficar mais fácil. Alomorfia. É o que ocorreu aqui, ó. Permites, permite, permitimos, permitis, permitem. Então aqui a terceira conjugação é o verbo permitir, mas a gente colocou o e no lugar aqui para soar melhor, ó. Só isso. Para a gente não falar, eu permitis, não, tu permites, tá ok? Não é tu permitis, é tu permites, ele permite, ok? Ah, tem esse o aqui. Não, esse o, ele está sublinhado, tá vendo só? Ele marca uma desinência, número pessoal, é a primeira pessoa do discurso, tá legal? Beleza, vamos à frente, vamos notar isso daí, ok? Então, o verbo no presente indicativo marca uma regularidade, mas não só. Vamos lá, vamos observar o emprego deste tempo verbal aqui, olha só. Então, normalmente, ele vai indicar processos que se desenvolvem simultaneamente ao momento em que se fala ou escreve. Rapaz, eu estou em São Paulo, eu estou lá falando com alguém, cara, eu estou em São Paulo agora, não posso continuar muito tempo falando com você não, que eu tenho que pegar o voo agora. Eu estou em São Paulo. Então, eu estou empregando, no mesmo momento que eu estou falando, né? Então, nesse caso, essa ação é no momento em que eu estou falando, então, naturalmente, eu vou empregar o verbo no presente, né? Ok, continuando aqui. Olha o próximo. Processos habituais, cara, como isso cai em prova? Processos habituais, regulares, ou aquilo que tem validade permanente. Olha só, validade permanente, interessante. Então, processos habituais, cara, tomo banho todos os dias, graças a Deus, né? Processos habituais, regulares, cara, eu durmo pouco. Então é normal eu dormir pouco, né? Olha só como a ideia da validade permanente. Todos os cidadãos são iguais perante a lei. Então, olha só, até vai marcar para a gente até um dado, né? uma noção de realidade, um dado conceitual. É com base nisso que a gente vai argumentar, inclusive. Né? Então, essa validade permanente vai transmitir, de certa forma, mostra para a gente
Não aquela noção que é aquele momento em que eu estou falando. Não é isso. Até vamos chamar de atemporal, né? Porque ele é uma base de sentido para a gente poder argumentar em outras coisas, tá? Que a gente chama de dado conceitual, base conceitual. Tá legal? Chamamos de atemporal por conta disso. Olha só. A Terra gira em torno do Sol. Essa é uma base, uma fundamentação. É a validade permanente, é a realidade. A partir disso é que eu vou argumentar, não é? Então não é o momento em que eu estou falando, não é simplesmente uma regularidade, não é? Mas é um dado conceitual, é uma base, né, de confirmação que eu tenho ali. Ok, vamos à frente, vamos analisando os demais. Eu também posso utilizar o chamado presente histórico. Olha só, a letra C. Narrar fatos passados, conferindo-lhes atualidade. Chamamos isso de presente histórico. Moçada, os livros de história, principalmente do ensino fundamental, empregam demais o presente histórico. Justamente para quê? Para chamar aquele fato passado aqui para o presente. Né? Então ele confere mais atualidade, puxa aquele fato passado para o presente. E isso, de certa forma, motiva a pessoa a querer ler mais e mais sobre aquilo. Tá legal? Olha só o exemplo. No dia 17 de dezembro de 1989, é um fato passado, pela primeira vez em quase 30 anos, o povo brasileiro elege diretamente o presidente da República. Iludida pelos meios de comunicação, a população não percebe que está diante de um farsante. Mas a verdade não demora a chegar. O presidente atleta logo mostra quem é, sempre pregando o verbo no presente, mesmo falando do passado. Tá vendo? Seu braço direito, o PC Farias, saqueia o país. Forma-se uma comissão parlamentar de inquérito que investiga as atividades ilícitas da dupla. Em alguns meses, os escândalos apurados são tantos que só resta ao aventureiro renunciar. Note então que a gente empregou vários verbos no presente, né? E é chamado presente histórico. Por quê? Mesmo empregando o presente, a gente narra um fato passado. Tá legal? Beleza. Eu posso, com isso, fazer o quê? Eu posso colocar o verbo no passado. Concorda comigo? Então, nesse caso, olha só. Eu emprego aqui, ó, o pretérito perfeito no lugar dele, ó. Então, no lugar de elege, a gente coloca o quê? Ele elegeu, né? Diretamente presidente da República. Iludida pelos meios de comunicação, a população não percebeu. Olha só, a população não percebeu que estava. Terror. A gente vai ver mais à frente ali, né? O pretérito perfeito, né? É uma ação perfeitamente acabada. Só que o verbo estar, veja só, ele está diante de um farsante. Veja que nesse caso, a gente mostra um estado, uma situação. Não é aquela ação que aconteceu e acabou. Então, nesse caso, a gente tem uma regularidade nesse passado aí. Então, no lugar do pretérito perfeito, eu coloquei um pretérito imperfeito ali. Tá? Então, a única mudança que a gente tem aqui, ó, o está virou estava. Tá? Ó, é o pretérito imperfeito. Restante dos verbos aí, ó, a gente nota aqui, ó, esses verbos aqui, né? Pretérito perfeito. E aqui, ó, quem ele era? Ó, ele estava, ele era, tá vendo só? Marcando uma característica, como era essa pessoa. Nesse caso, eu emprego o pretérito imperfeito, sobre o qual nós falaremos daqui a pouquinho, tá bom? Beleza. O próximo, aqui é muito importante. Isso daqui é muito importante. Então, não vou ficar muito de teoria, não. O que acontece? Como o verbo no presente do indicativo, ele transmite, de maneira geral, uma regularidade. Então, quando ele estiver empregando essa regularidade, eu estudo todos os dias, eu durmo bem, tal noite, assim por diante. Então, a ideia do eu estudo todos os dias, terror, beleza. Então, eu posso pegar, já que ele transmite nesse contexto uma regularidade, o que eu posso fazer? Eu posso empregar, nesse caso aí, uma locução verbal. E aí, nesse caso, olha só, eu estudo todos os dias, cara, eu venho estudando todos os dias, aí eu coloco o verbo vir, mais o gerúndio, para mostrar justamente essa ideia de continuidade, né? Eu venho estudando todos os dias, cara, eu tenho estudado todos os dias, tenho estudado, o grifo isso daí, tenho estudado é um verbo que é o chamado verbo composto, né? É o chamado pretérito perfeito composto do indicativo. E ele transmite essa regularidade, quer dizer, é uma ação que começou lá no passado e vem acontecendo até os dias atuais. Tá? Então eu tenho estudado todos os dias, eu venho estudando todos os dias, eu estudo todos os dias. Cara, isso cai direto em prova. Essa substituição cai muito em prova, então fique ligado. Beleza? Acompanhando comigo? Vamos que vamos!
Ele também pode ser utilizado com valor imperativo, meu amigo, o que representa uma forma delicada e familiar de pedir ou ordenar alguma coisa. Arthur, agora vê se comporta direitinho, viu? Então, fulano agora quer estudar. Então, vê se comporta direitinho, ok? Então, olha só, nesse caso, é um pedido, né, que está sendo feito aqui para o garoto, o Arthur, beleza? Depois, vocês resolvem esse problema para mim. Então, de repente, o patrão, né, em vez de falar assim, ó, resolva isso aí. Nesse caso, está sendo imperativo. Não, depois vocês resolvem isso daí, tudo bem, tá? Beleza. Ele empregou o presente no lugar do, na realidade, esse pedido aí é uma ordem, né, do chefe aí e tal. Então, é uma forma mais delicada, né? Menos ofensiva, né? É uma forma menos ofensiva de você determinar alguma coisa. Tá legal? Beleza? Acompanhando comigo? Vamos que vamos. Outra brecha aí para a gente poder falar com o patrão da gente, né? Fala a verdade. Então, aí a gente já mostra aí, poxa, meu chefe, é o seguinte, emprega o presente do indicativo no lugar do imperativo, né? Fica meio ofensivo o senhor empregar aí o imperativo e pá, e tal. Vamos lá. Vamos pegar um próximo, que é o pretérito imperfeito. Então a gente viu o presente. Cara, de maneira geral, o que você vai notar lá do presente? Regularidade, hábito, costume. Eu tomo banho todos os dias, eu trabalho todos os dias, eu estudo todos os dias, beleza. Lembra do presente histórico, também que ele cai bastante em prova. Então, quando você conta um fato passado e você emprega o presente no lugar do pretérito, beleza? Isso cai bastante. Lembra aquela ideia que a gente falou de validade permanente? Aquilo ali é muito importante, que é base para uma argumentação. E é por isso que você, ao fazer uma discursiva, uma redação, você fala de atualidades, você coloca uma base para depois você argumentar. Então, normalmente, você vai empregar esse tempo presente, não porque simplesmente é atualidade, é alguma coisa que você está falando no momento que está escrevendo. Não é isso, mas é de validade permanente, né? Então eu tenho, por exemplo, um princípio da Constituição. Todo cidadão tem direitos iguais. Esse tem aí, ele mostra para a gente essa validade permanente. É a âncora que nós temos. A partir daí que a gente vai desenvolver várias coisas. Essa ideia da validade permanente, e inclusive lança para a gente essa noção de atemporalidade. Eu não estou marcando simplesmente que só hoje acontece isso. Não, a validade é permanente. Tá legal? Fique ligado nisso. Agora a gente vai falar de qual? Do pretérito imperfeito. O que é esse pretérito imperfeito, meus amigos? Esse hábito que a gente fala que a gente está estudando todos os dias, né? Agora eu estudo todos os dias, o hábito passado é o pretérito imperfeito. Você passou em primeiro lugar do seu concurso. Aí eu vou lá, poxa, cara, parabéns. Você passou em primeiro lugar no seu concurso, terror, poxa, cara. Mas vou te falar uma coisa, hein? Eu estudava todos os dias. Eu estudava. Não é agora eu estudo mais. Então, o hábito que você tem hoje, quando você passar no concurso, vai ser passado. Ah, eu estudava todos os dias. Beleza? Então, eu tenho o radical, coloco agora a vogal temática, coloco agora a desinência modo temporal, coloco agora a desinência número pessoal. Você não tem que ficar decorando esses nomes, não, tá? Mas é apenas uma forma de você gravar melhor isso daqui, tá? E aí vai um detalhe. Aqui eu tenho primeira conjugação, aqui eu tenho segunda conjugação, aqui eu tenho terceira conjugação. E você vai notar que a primeira tem a desinência modo temporal vá. A segunda tem a desinência modo temporal ia. O mesmo acontecendo com a terceira, tá? Então, cuidado com isso. E a gente falou da alomorfia, né, que é a mudança de uma das vogais. Olha só. Aqui eu tenho o i, ó. Vendia, vendias, vendia, vendíamos, vendieis. Por interferência do i, vai soar melhor falar e, tá? A mesma coisa acontecendo aqui, ó. É chamada alomorfia. Nenhuma banca cobra a alomorfia em qual verbo, hein? Não, não é isso. Tá legal? Beleza. Aqui também aconteceu, ó. Beleza. Então é o seguinte, basicamente é você entender, né, que esse verbo, né, esse tempo verbal, ele é empregado com uma noção de regularidade. Qual palavra a gente pode colocar aqui para você se lembrar? Então, naquela época, cara, naquela época eu estudava, tu estudavas muito, ele estudava, nós estudávamos, vós estudáveis, eles estudavam. Eu vendia, tu vendias, ele vendia, nós vendíamos, vós vendias, eles vendiam. Eu permitia, tu permitias, ele permitia, nós permitíamos, vós permitíeis, eles permitiam. Cara, aí você começa a ver, essa é a segunda conjugação que a gente está fazendo, né? A gente conjugou o presente, agora o pretérito. Aí você vai notar o seguinte, ó.
O S, para todos os tempos, vai anotar lá, ó, tá? Ó, marcando aqui a segunda pessoa do singular. Tá? O mos, sempre marcando a primeira pessoa do plural. Não vai mudar, vai ser isso aqui. O IS, normalmente marcando a segunda pessoa do plural, está aqui. O M, normalmente marcando a terceira pessoa do plural. Tá legal? Então, às vezes, dá uma mudança ou outra, né? Na primeira pessoa do singular, eu, terceira, ele. Aqui recai, às vezes, né, algumas perguntinhas interessantes da banca. Pelo seguinte, estudava, a forma verbal estudava, pode se referir à primeira pessoa ou à terceira. Concorda comigo? Bebia, pode ser eu bebia ou ele bebia. O que a banca às vezes faz? Então, às vezes, lá no meio do texto, tem lá, estudava, cantava, ou bebia, ou vendia. E a banca faz a seguinte afirmação lá, por exemplo, você julgar numa das alternativas, né? Ou se for certo e errado e tal, a banca simplesmente faz a seguinte afirmação. O verbo bebia encontra-se na terceira pessoa do plural, na terceira pessoa do singular, por exemplo. Ou às vezes, quando a gente fala, a banca acaba sendo mascarando um pouco isso, ela coloca o seguinte, o verbo vendia transmite objetividade e impessoalidade, tendo em vista que não trata da primeira pessoa. Então, nesse caso, quando eu me refiro à primeira pessoa, eu tenho um tom subjetivo. Quando eu me refiro à terceira pessoa, eu tenho um tom objetivo, tá? Impessoal, objetivo. Aí você vai notar o seguinte, uma discursiva. A gente não fala para vocês, a gente destaca lá que você tem que empregar a terceira pessoa, por quê? Porque, de certa forma, ele transmite objetividade, né? Então, você coloca o verbo em terceira pessoa. Quando eu coloco em primeira, eu transmito uma subjetividade, tá, ok? Uma impressão sobre aquilo, tá? Então, nesse caso, algumas bancas fazem essa pergunta, né? Então, estudava, é só observar o contexto. E de acordo com o que vem acontecendo no texto, é o autor que está falando que ele estudava, quer dizer, eu estudava assim, assim, assado, ou simplesmente está contando um caso mostrando que o fulano estudava assim, assim, assado. Se ele fala que o fulano estudava, eu tenho um tom objetivo. Se ele fala que ele mesmo estudava, quer dizer, eu estudava assim, assim, assado, há um tom subjetivo, há um narrador personagem ali. E aí, quando há um tom subjetivo, eu posso duvidar. Tá legal? Quando há um tom objetivo, normalmente a gente dá mais crédito. É basicamente em cima disso. Quando a gente trabalhar em cima de interpretação de texto, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, inclusive com mais questões em cima disso.